A minha vida começou no exato momento que eu percebi que ela não tinha mais importância. Aí, neste exato momento que eu decidi que deveria buscar novos caminhos de reencontrar-se comigo mesmo, buscar a felicidade, o amor e a beleza que é esse dom da vida. Meu nome é Ricardo Ribeirinho, eu tenho 45 anos e queria compartilhar com vocês um pouco da minha história. Eu sempre tenho dito por aí em diversas palavras, em seminários, palestras, workshops, rodas de conversa, em diversas escolas, não só do Brasil, mas no exterior, contando um pouco, compartilhando a minha vida, o que foi o sofrimento na minha infância. Eu tenho dito para diversas pessoas que o sofrimento bateu muito cedo na minha porta. Desde a gestação do ventre da minha mãe que eu enfrento as dificuldades. Sou filho de uma mãe que veio oriundo da prostituição, do alcoolismo, no município de Taubaté, no Vale do Paraíba. Aqui, nessa cidade, a minha história começa a criar uma nova feição. Eu, muito ainda como pessoa, quando eu fui gerado em si, a minha mãe teve essa gestação, só Deus sabe como, diante dessa complexidade que é a vulnerabilidade. E quando ela me teve na maternidade desse município, ela me abandonou. Eu sempre digo para as pessoas que esse foi um dos gestos mais importantes que acompanhou a minha vida. Porque num país onde muitas mães deixam seus filhos em latas de lixo, quando não o querem, ou fazem aborto, como aconteceu em Belo Horizonte, uma criança foi jogada, deixada no lago, e de repente eu tenho uma mãe que me deixa para adoção numa maternidade. Isso para mim foi um gesto muito significativo. Apesar do alcoolismo e da vulnerabilidade, ela tinha amor no seu coração. E isso marca a minha vida e eu carrego esse significado até hoje. Mas a vida nunca foi fácil. Com 15 dias eu fui adotado. Fui levado para São Paulo, onde eu ganhei uma nova família, um nome, Ricardo Corrêa Ribeirinha. Ribeirinha vem do meu sobrenome mesmo. E é uma aventura de muito amor. Venho de uma família com muito carinho, pai trabalhador, mãe muito presente. E eu sempre cresci nessa perspectiva, com os meus irmãos, com o meu pai, com a minha mãe, mas precisava resolver algo de dentro ainda. Mas como criança, em meio a tantas brincadeiras, tanto amor, carinho que nós temos em casa, muitas das famílias não se apercebem que nós precisamos de um acompanhamento mais especializado, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento mais que nos esclareça alguns aspectos da vida. E eu, como não tive esse acompanhamento, eu aos 7 anos descobri numa briga com a minha avó que eu era filho adotivo, e essa briga foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu tive esse baque da adoção, mesmo eu crescendo e a minha mãe dizendo que eu era o filho do coração, que eu era um filho muito amado, os meus irmãos não, os meus irmãos saíram da barriga, mas eu não, eu fui um filho escolhido e um filho muito amado. Essas palavras de amor acalentavam o meu coração, mas não foram suficientes para o enfrentamento com a realidade de saber que aquela mãe era a pessoa que eu amava, era o meu porto seguro, mas ela não era minha mãe, que o meu pai não era meu pai e meus irmãos não eram meus irmãos. Na verdade isso não mudava nada, mas como criança foi determinante para que eu pudesse escolher dois caminhos, o da paz e o mundo da dependência química. A partir daí comecei a conhecer a solidão, comecei a conhecer a depressão, o isolamento, a violência, a agressividade. Todos esses aspectos foram nascendo espontaneamente dentro de mim, de acordo que eu ia me relacionando com o mundo, com as pessoas, com a escola. E isso para mim foi muito triste, porque eu não soube lidar com essa perspectiva de ser filho adotivo. Aqui eu chamo a atenção para vocês que não só a minha família não teve essa experiência dessa transição, de poder fazer esse encaminhamento de ser um filho adotivo dentro dessa perspectiva desta família. A escola também não teve esse amadurecimento que, diante das minhas tristezas,
dos meus questionamentos, da minha agressividade, da minha solidão, os meus professores não tiveram ferramentas para identificar que eu precisava de ajuda, que eu precisava de um olhar afetuoso, um olhar mais humano, um olhar que precisava ser inclusivo. Eu precisava me sentir pertencido dentro daquela sala de aula, naquela escola, naquela comunidade e também naquela família. E eu não encontrei isso. Aos poucos veio a revolta, veio o afastamento, veio a evasão escolar, e com isso eu tive a infelicidade, aos 14 anos, de fazer uma amizade que foi uma amizade que não foi muito construtiva. Às vezes, atrás de um belo sorriso, às vezes atrás daquela amizade que a gente tanto gosta, moram alguns perigos que eu preciso debater e compartilhar com vocês. Às vezes, atrás de um forte abraço desses amigos que a gente encontra nas portas da escola, ou nos guetos, nas periferias, por que não nos shoppings, existe um perigo que você precisa tomar cuidado e você precisa se cuidar. Foi através de uma amizade dessa que eu conheci o meu primeiro cigarro de maconha, aonde junto com ele veio toda a tristeza, o desespero e os meus fracassos na minha vida. Através de uma amizade que não foi boa, através de uma amizade que me induziu a consumir a droga, eu encontrei todas as dificuldades que me fizeram estar aqui hoje dialogando com você. Você jovem, você adolescente. Eu deixei os conselhos da minha família, os conselhos do meu pai, os conselhos que eram muito propositivos, muito bacana, mas o meu vazio era muito maior e a minha imensidão em busca de compreensão de todo aquele complexo daquelas realidades que eu vivia eram muito maiores do que esse amor que eu buscava na minha casa. E aqui começa uma aventura, porque através desse cigarro de maconha, desta má companhia que eu encontrei, eu mergulhei no mundo das drogas, eu deixei o lar que tinha me acolhido ainda como bebê, aí nos 15 dias de nascido, e a rua foi o meu lar durante algum tempo, durante alguns anos. A rua com sua frieza, com sua solidão, a rua com seu acalento também, com diversos flashes de amor, que tem muitas pessoas que têm esse amor, que nos acolhe, que nos ouve, mas também com o seu frio, com a sua indiferença e com a sua tristeza. Esse desespero eu vivi alguns anos e eu mergulhei nesse mundo da droga. Conheci diversos mundos, diversas drogas diferentes, que me resultaram em alguns problemas seríssimos, e eu já tinha evadido da escola. O meu problema não era mais problema de abandono, era um problema já de justiça, porque eu tinha infrações do meio, onde tinha problemas seríssimos com polícia, com justiça. E nesse intervalo, depois de muita tristeza, de muitas lágrimas, de desespero da minha família, eu encontrei uma assistente social que fazia parte do SOS Criança, que era a antiga FEBEM e hoje é a Fundação Casa, que teve um carinho especial de acompanhar a minha história. E aqui começa uma aventura muito interessante, porque essa psicóloga Cristina Palitotti, ela me fez o caminho de novo para ter esperança. Ela me fez uma provocação que era possível reconstruir a minha vida. Eu não sei o que você que está me assistindo está passando, o seu relacionamento com a sociedade, o seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com a perspectiva da escola, não importa. Eu queria dizer para você hoje que você é importante. E o que me traz aqui é a busca e a retomada da sua felicidade. É a busca e a retomada da esperança. Mais que isso, é um compromisso meu e seu, o seu desenvolvimento psicológico, para que você busque simplesmente a felicidade. E é possível, porque eu consegui, através dessa experiência, desta felicidade, deste carinho dessa psicóloga, de reencontrar um novo caminho na minha vida. E depois deixei para trás um monte de pessoas que não acreditavam nessa perspectiva, que eu poderia mudar. E no dia 26 de outubro de 1991, eu chegava algemado pelas mãos, algemado pelos pés, na Fazenda Esperança de Guaratinguetá. E aqui começa uma nova história.